ministro Paulo Guedes agora está lançando uma ideia de estudar acabar com o teto de gastos. A intenção seria substituir por uma meta da dívida pública. Entre gasto e dívida, a credibilidade. No Terraço Cast de número 332. A abertura que você ouviu é trecho de uma reportagem da Band News a respeito de uma recente ideia aí que está sendo aventada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos. Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez. Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da tarde de 10 de agosto de 2022, uma quarta-feira, em Santa Cruz do Rio Pardo, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 332, estou com elas, as sempre presentes que formam o trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Raquel, tudo bem? Alô, Caio, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é a moça do tempo. Pois é, gente, eu tô aqui olhando a previsão do tempo. A previsão é de chuva, o que significa que eu não sei muito bem como é que eu vou voltar para minha casa, dado que eu estou de bicicleta. Assim, eu ainda prefiro ter vindo, tá? Não me arrependo, porque o trânsito tá, assim, beirando insuportável. Então eu tô achando que eu vou, sei lá, botar um boné e é nóis, né? Nesse momento eu desejo, né? Eu queria ter pensado nisso antes e trazido uma capinha. Mas não foi o caso. Então, por enquanto, eu só olho o trânsito e a previsão do tempo, que é de chuva, né? Na cidade da Garoa. Finalmente começou a fazer algum tempo de inverno nessa cidade, né, gente? Mas, para vocês aí que estão cansados de me ouvir trazendo a previsão do tempo de São Paulo, fica a dica que a partir da semana que vem, provavelmente eu vou tirar aí uma folguinha, mas aí eu conto pra vocês por que dessa folguinha e aonde eu estarei. Sempre com previsão do tempo e tudo. Também ela, nossa correspondente internacional, Renata. Fala, Renata. Oi, Caio, amigos do podcast do Terraço. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é a Renata, como sempre, trazendo o boletim internacional. E essa semana o Caio pediu para eu comentar 2 assuntos com vocês. Na verdade, ele pediu para eu comentar um assunto, né, que é uma matéria da The Economist falando sobre o aumento do populismo na América Latina, né, o aumento da desigualdade que pavimentou o caminho para o aumento desse populismo. E eu vou complementar também com uma matéria que saiu hoje no Estadão. Hoje é quarta-feira, a gente está gravando o podcast sobre a situação na Argentina, que acho que até ainda mais crítica do que a média aí da América Latina. Fechando o trio mais amado do Brasil, ela, Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo bem? E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Ai, gente, o que eu mais gosto aqui é poder falar dos assuntos mais aleatórios que se possa imaginar de uma semana para outra. Vamos então ao 332. Assunto número 1. Raquel, está sendo aventada a possibilidade de que o teto de gastos seja alterado e vire um teto de dívida? Como assim? E agora, ao segundo assunto, né, mais importante do dia, depois da previsão do tempo e do fato de que eu talvez não tenha como voltar para casa nessa chuva, é a ideia, né, que começou a ser veiculada ali do nosso ministro da Economia, ou enfim, né, a gente não sabe se foi bem o que ele falou, se é só a mídia, mas vamos dizer que é uma ideia sendo veiculada, né, em alguns veículos de mídia sobre uma potencial mudança na nossa regra fiscal. Então, hoje, né, para quem não sabe, a gente tem várias regras fiscais, tá? A gente não tem só o teto de gastos, a gente tem o teto de gastos, a gente tem a lei de responsabilidade fiscal. Dentro da lei de responsabilidade fiscal tem várias, enfim, pequenas determinações, né? Então tem olhando para os estados, tem olhando para o governo federal, né? Você tem diversas regras aí relacionadas aos indicadores fiscais, então a meta fiscal, ao déficit primário, etc e etc. Quer dizer, o déficit não, né? A meta que no caso é uma meta de resultado, mas faz tanto tempo que a gente não tem um superávit que a gente chama de déficit. Esse ano a gente deve ter um superávit, gente. Eu já contei isso pra vocês, que é muito por conta de movimentos conjunturais, né? Então, grande parte desse superávit deve vir de dividendos de estatais. Então, a gente teve aí dividendos da Petrobras, a gente teve ganhos ali também com a capitalização, né, da Eletrobras. Então, quando a gente olha o gráfico, né, sobre o quanto que esses dividendos estão respondendo por esse superávit, é basicamente tudo, né? Então, a gente tem uma situação fiscal da
as contas públicas melhor do que muitos esperavam. Parte disso é por conta da volta da atividade, parte disso é por conta da elevação de commodities e o impacto na atividade, então realmente a arrecadação que vem da atividade ligada ao setor de commodities minerais, na indústria extrativa também, não só ali do agronegócio, e grande parte disso também é de dividendos. Mas, gente, eu estou divagando, né? Não divagando, mas falando do mesmo assunto, mas mudei de assunto. Por que eu tava falando de regras fiscais? Porque está, então, sendo veiculada essa ideia de mudar a nossa principal regra fiscal da regra do teto de gastos para uma regra que, ao invés de controlar os gastos, que controle e coloque um limite sobre a dívida. Antes de falar sobre a dívida, falando sobre a nossa regra do teto de gastos, ela é uma regra que incide sobre as despesas. O que é interessante dessa regra, né, dela incidir sobre as despesas? Porque por muitos anos o governo, muitos governos diferentes, tá? Então aqui não falando de nenhuma administração em particular, mas muitos governos elevaram os gastos em relação, né, em proporção ao PIB, conforme eles iam tendo ganhos conjunturais de arrecadação. Então é exatamente o que a gente tá vendo agora, tá? Ganhos conjunturais de arrecadação que vem de uma volta da atividade pós-pandêmica, que vem de dividendos de um momento de commodities muito alto, de preços de commodities muito altos devido a desequilíbrios na economia global. Então, venda de estatais, então claramente, né, ganhos conjunturais. A diferença do ganho conjuntural para o estrutural é que o conjuntural ele depende da conjuntura e a conjuntura muda e ele vai embora, né? Então, muitos governos subiram os gastos em termos estruturais, então, vamos colocar um gasto aqui permanente por um ganho que a gente tem que é só temporário. E essa é uma das raízes, né, do principal, enfim, problema do Brasil, que é o fiscal, né, do ponto de vista aqui de equilíbrio econômico, né? Obviamente temos muitos outros problemas, mas o fiscal ele tá por trás de muitos, né, de ineficiência de gastos e etc. A ideia, então, a regra do teto, né, o que ela determina? Bom, olha, para evitar que isso seja feito, a gente vai estabelecer uma regra aqui que ela é sobre as despesas. Então, as despesas não podem subir mais do que a variação da inflação no ano anterior. E o teto, muita gente não sabe, mas o teto é sobre as despesas totais, então não é sobre saúde e educação ou sobre uma área específica. É sobre as despesas totais. Então, se a classe política resolve que vai gastar mais em uma área, por exemplo, saúde, ela tem que gastar menos em outra área. É uma questão de priorização de gastos. Quando você controla as despesas, você reduz a probabilidade dessa estratégia de, eu tenho ganhos conjunturais, eu vou fazer despesas estruturais, né, para empurrar a conta lá pro futuro. Essa é, vamos dizer, a base ali da regra do teto de gastos. Daí a ideia é, bom, os gastos vão diminuindo e isso vai, né, conforme o PIB for subindo, os gastos forem diminuindo, com proporção do PIB, a gente tem um equilíbrio, um reequilíbrio da proporção dívida-PIB e a gente para de pagar tão caro nessa dívida, ela deixa de ser sendo mais sustentável, essa dívida fica mais barata, né, isso impacta ali na nossa inflação, isso impacta em toda a política monetária, no crédito, no todo o financiamento, né, todo o ciclo de crédito, o papel do crédito na economia, etc. Então você cria um ciclo virtuoso. Porém, o teto tinha ali como cerne, né, de que era preciso uma priorização de gastos. Não era simplesmente, vamos limitar e em algum momento não vai caber mais nada. Não, era assim, olha, se não cabe tudo que a gente quer, a gente tem que diminuir de algum lugar. Só que isso não foi feito. Isso não foi feito, o teto foi sendo empurrado basicamente com a barriga. Quando a inflação era mais alta, isso no ano anterior, em relação ao ano futuro, o que aconteceu principalmente aí nos anos de pandemia, né, a gente teve um ano de inflação baixa, com o ano anterior com inflação alta, então assim, abriu espaço. O que acontece? Você abre espaço nas despesas, as despesas depois chegavam no final do ano, elas eram corrigidas por uma inflação mais baixa e o teto sobrava um espacinho, né? E aí, enfim, foi se dando alguns jeitinhos, aí excetuou-se um gasto ali, outro gasto aqui do teto, e aí o teto tá cheio de furos. E aí a ideia agora é substituir por um teto, mas esse teto não seria sobre o gasto, seria sobre a dívida pública em relação ao PIB. Assim, eu não tenho grandes detalhes, tá? Tudo que eu li até agora foi só essa informação. É difícil de dizer, de falar em mais detalhes, se é uma ideia boa, se é uma ideia ruim, mas uma coisa que eu posso dizer é que um desafio disso é que quando você estabelece uma meta para dívida, né, em relação ao PIB, quando a inflação sobe muito, quando a gente tem uma inflação muito alta, o PIB, em termos nominais, então qual é o dinheiro, né, o fluxo em dinheiros do nosso PIB? A gente tá falando aí de por volta de 7 trilhões, da última vez que eu chequei. Pouquinho mais, pouquinho menos. Isso é em trilhões, né, de reais. Quando você corrige ele de um ano para o outro, você tem um crescimento real, só que você também corrige ele pela inflação, né, assim como qualquer outro valor, né, valor nominal de dinheiros. E isso é corrigido pelo deflator do PIB, que é uma medida de inflação que olha ali para as principais coisas, bens e serviços produzidos pelo país e tal. Uma metodologia muito mais detalhada do que eu estou falando aqui. Mas, grosso modo, a gente pode dizer que o PIB, o número do PIB é calculado, né, deflacionado. Então, você faz ali, você coloca o PIB em termos, né, para você ter esse cálculo do crescimento real. Quanto maior a inflação, maior esse PIB. Né? Ou seja, maior o denominador da fração dívida sobre PIB. Se você tem uma meta de dívida sobre PIB,
e você, mesmo que seu PIB tenha crescido quase nada em termos reais, e você não tenha conseguido equacionar os seus gastos, né? Ou seja, você não priorizou gasto, não olhou a eficiência de programas públicos para saber o que podia mudar, não fez uma escolha de gastos ali a nível, né, do Congresso e do Poder Executivo, você simplesmente deixou rolar e a inflação subiu. Aí o que acontece? A inflação sobe e o múltiplo, né, que é a dívida PIB, ele diminui. Ele diminui por quê? Porque o denominador aumentou. Então, mesmo que o número de cima tenha ficado igual ou até maior, né? Como o PIB nominal aumentou, você teve uma redução da sua dívida PIB. É claro que no longo prazo isso também é uma furada, porque isso vai se equalizar em um momento, até porque a própria dívida, ela também cresce. A gente tem muita dívida atrelada ao próprio IPCA, né? O nosso principal índice de inflação, então a dívida também vai crescendo. Mas no curto prazo, né, de um ano para o outro, por exemplo, você pode sim ver uma queda, né? É o que a gente viu principalmente aí no ano passado, né? Muito da melhora da projeção de dívida PIB foi por conta das projeções, né, de vários analistas de mercado, inclusive a minha, que eu fazia esse tipo de projeção. Muito da melhora foi justamente por conta do aumento do PIB nominal. Então você tem esse problema. Eu não sei, novamente, eu não sei quais seriam os detalhes, né, como que isso seria contabilizado. E eu acho que, assim, honestamente, a regra do teto de gastos, ela tem diversas críticas, né, de que ela não tem espaço, ela não determina qual é essa priorização, ela não tem espaço para investimentos, por exemplo, separado. Mas ela é uma regra, teoricamente, que poderia funcionar, porque ela obrigaria a classe política a priorizar os gastos. Só que não é isso que acontece. Então, realmente, não é uma regra que hoje funciona da maneira que ela deveria funcionar. Isso não está acontecendo. Mas mudar a regra e, assim, basicamente abandonar a regra e criar uma outra regra que está falando da dívida, talvez também não seja uma ideia tão boa, simplesmente porque você está indicando que você novamente não vai passar por essa conversa que é a de priorização de gastos. Para começo de conversa, o teto de gastos, como já te contamos muitos episódios atrás, não é panaceia, não é solução de todos os problemas do país. A ideia principal dele está em oferecer uma âncora que force as decisões sobre o orçamento público a serem mais racionais. E não o tudo aumenta como se dinheiro fosse capim, ou com dados, o crescimento real de gastos em cerca de 6% que vimos acontecer durante tanto tempo em sequência. Mas isso não aconteceu e virou bota aí que não está no teto e está tudo certo, como acabou acontecendo com uma miríade de despesas. Assim sendo, mudar essa regra, mudar o teto de gastos por si só, não é um motivo de grandes alardes. Porém, uma mania típica que temos aqui no Brasil, não só nesse governo, mas em basicamente todos os outros, é a seguinte: vamos aproveitar uma situação boa de curto prazo para mudar uma regra como se fosse ficar sempre igual está agora no curto prazo. Essa mudança de olhar apenas para a dívida pode até ser interessante e depende de mais detalhes que ainda devem ser liberados, quem sabe semana que vem. Mas, com chances não desprezíveis, estamos observando uma situação conjuntural de melhora para mudar uma ideia de longo prazo. Tal qual o próprio teto de gastos chegou nessa situação de... Vou deixar o ministro falar. Vocês violaram o teto? A resposta, sim, nós violamos o teto. O teto é para impedir o crescimento do governo, porque nós somos liberais, nós queremos reduzir o peso do governo. Então o teto é para não deixar subir o governo. Aí chega uma doença, eu tenho que transferir dinheiro para as pessoas. Eu estou fazendo o governo crescer? Não. Eu estou dando um auxílio para os mais frágeis, enquanto a doença está aí, ou enquanto a guerra da Ucrânia está aí, está estritamente dentro das receitas extraordinárias não orçadas. É possível que, olhando só a dívida, inicialmente pensemos que está tudo bem e depois caímos novamente no putz, quem teve essa ideia horrível? O foco deveria ser o tamanho do Estado, a evolução da espinha dorsal do custo de funcionamento da máquina pública e como tudo isso estará funcionando amanhã, ou seja, quais prioridades elencamos hoje para ver resultados nas próximas gerações. Será que algum dia realmente alcançaremos isso de maneira plena? Quer encontrar o Terraço por aí? Só olhar a nossa Linktree. Lá estão nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e no TikTok. Além disso, se você quiser que o Terraço seja parceiro do seu negócio, também está lá o link contando tudo que produzimos e como você pode nos contratar. Assunto número 2. Renata, traga para nós o Boletim Internacional.
Então, começando, né, com a desigualdade da América Latina, essa matéria do The Economist que saiu no começo da semana passada, a gente está falando, né, de vários governos mais à esquerda que assumiram ou podem assumir aqui na região, né? O presidente da Colômbia, por exemplo, Gustavo Petro, tomou posse no dia 7 agora de agosto, né, e é o primeiro presidente de esquerda no país. E ele se elegeu aí com uma plataforma, né, prometendo redistribuir a riqueza da Colômbia, né? Ele dizia assim, vamos deixar de ser uma das nações mais desiguais do mundo, e conseguiu com isso uma vitória relativamente apertada com 50,4% dos votos. Realmente, assim, a Colômbia é um dos países mais desiguais da América Latina, que já é uma das regiões mais desiguais do mundo. Para vocês terem uma ideia, né, o índice de Gini, que varia aí de 0 a 100, sendo que 0 seria todo mundo tem a mesma riqueza e 100, uma pessoa tem toda a riqueza do país, o índice de Gini na Colômbia é de 54. É um dos piores do mundo. Nessa atual situação, levaria 11 gerações para uma criança nascida numa família pobre alcançar a média aí da riqueza da Colômbia. Para vocês terem uma ideia a nível de comparação, no Brasil seriam 9 gerações e a média da OCDE são 4. Então, realmente, a Colômbia está numa situação ainda mais difícil do que a média dos países. E como a gente sabe, né, a América Latina é uma das regiões mais desiguais do mundo, comparável aí com a África subsaariana, né? Na América Latina, o 1% mais ricos ficam com 25% da riqueza. Para comparar, nos Estados Unidos, né, esse 1% tem 18% da riqueza do país e no Reino Unido, 13%. Isso tem piorado nos últimos anos, né? Depois de uma melhora no começo do século, né? A gente teve aí, como vocês sabem, no Brasil também o boom das commodities, a situação melhorou um pouco na região. Nos últimos anos, devido à pandemia e à guerra da Rússia com a Ucrânia, essa situação voltou a piorar. E aí a gente teve aí, né, o caso do Gustavo Petro na Colômbia não é o único na região, né? A gente também teve a eleição do Gabriel Boric no Chile, que é o presidente aí mais à esquerda nos últimos 50 anos no Chile, do Pedro Castillo no Peru, do Alberto Fernandes na Argentina, e a gente sabe que o Lula no Brasil é o que está na frente na corrida eleitoral para a eleição presidencial desse ano. E uma das causas, né, da desigualdade na América Latina é efetivamente a falta de competição. A gente sabe que aqui na região a gente tem enormes empresas familiares com pouco incentivo para aumentar a produtividade, para investir em inovação. O exemplo assim mais dramático, digamos assim, é no México, onde o Carlos Slim, que é o homem mais rico da América Latina, a empresa dele controla 80% do mercado de telefonia fixa no México e 70% da telefonia móvel, com uma margem de lucro que é cerca de 2 vezes a média da OCDE. Além da falta de competição, a gente tem a questão dos direitos, digamos assim, trabalhistas, né? Toda a legislação trabalhista, ela acaba assim, ela tem uma, digamos assim, uma boa intenção de melhorar a situação dos mais pobres, mas ela acaba deixando uma grande parcela da população fora do mercado formal de trabalho. Além disso, a gente também tem a questão tributária, né? A gente tem muito imposto sobre consumo, ao invés de imposto sobre renda. Isso também acaba prejudicando os mais pobres que consomem uma parte maior da renda. Para vocês terem uma ideia, né? O imposto de renda, ele representa só 2% do PIB na região, comparado a 10% nos Estados Unidos. E essa desigualdade, né, acaba, claro, prejudicando a população, né? A população fica, né, chateada, digamos assim, para não dizer da vida, não sei se posso falar palavrão aqui no podcast do Terraço, se não puder, peço aí pro nosso editor colocar um pi. Mas, assim, todas essas desigualdades, né, fazem com que esses políticos façam promessas, muitas vezes que não podem ser cumpridas, né? Não tem dinheiro para isso no popular, né? Então, tanto o Petro quanto o Boric, por exemplo, fizeram promessas de perdoar dívidas estudantis. No caso do Chile, o Boric prometeu transporte gratuito para todo mundo. E no caso da Colômbia, o Gustavo Petro chegou a prometer até emprego público para todo mundo que não conseguisse ocupação no setor privado. O que a gente sabe que não é factível. E essa dificuldade de cumprir promessas acaba derrubando a popularidade desses políticos. O Boric, por exemplo, né, já teve a popularidade de 50% em março e caiu para 37% no final de julho. Na Argentina, como sempre, né, a situação, a gente conhece aí os nossos irmãos, ainda mais complicada. O país vive aí uma crise de desabastecimento devido ao congelamento de preços. Então, na Argentina, eles aí elencaram os produtos, assim, digamos, essenciais e estabeleceram uma coisa que eles chamam preço cuidado. O que acontece é a mesma coisa
coisa que já aconteceu no Brasil, né? Quem é mais velho, tem mais a minha idade, já viveu isso no Brasil, né? Quando a gente tem congelamento de preços, os produtos desaparecem das prateleiras e é isso que tem acontecido na Argentina, né? Muitos desses produtos aí, por exemplo, garrafa d'água, alimentos e tal, que tem esses preços controlados, acabam desaparecendo. Isso tem gerado, né, toda uma instabilidade econômica no país. A Argentina trocou o ministro 2 vezes nos últimos meses. A ministra da Economia anterior ao que está agora ficou menos de um mês no cargo, né, a Silvia Batax. E a Argentina também, né, como vive um problema grande de inflação, a inflação em junho foi de 5,3%, o acumulado de 12 meses já está em 64% e a estimativa para 2022 é de cerca de 90% de inflação, ou seja, né, já está aí flertando com um cenário de hiperinflação. Isso acontece porque, né, o governo imprime dinheiro à torta e à direita, gasta muito mais do que arrecada, o déficit fiscal na Argentina aumentou quase 7 vezes, né, 691% nos últimos 12 meses. E as reservas também têm caído. Isso fez com que o Fernandes restringisse o acesso dos importadores à moeda forte, uma medida aí parecida com o que o Maduro fez na Venezuela e que a gente também já sabe que não deu certo. E essas medidas todas têm afetado a economia da Argentina como um todo, especialmente o agronegócio, que aí, né, como no caso do Brasil, a força motriz da economia argentina. A desvalorização do peso, né, tem feito com que os agricultores e pecuaristas tenham segurado a sua produção, né, os grãos nos silos ou o gado no pasto, o que faz com que piore, né, a questão do desabastecimento e também da inflação, porque você acaba tendo menos oferta, o que gera uma pressão de aumento dos preços. A Argentina tem um problema antigo, né, vem tentando reviver aí a época de bonança do peronismo que aconteceu na década de 60, né, uma época que a Argentina tinha aí quase 35% do PIB da América do Sul, era o país que tinha a maior economia da América do Sul nessa época, né, do Perón, na década de 60 do século passado. Agora a Argentina tem cerca de 15% da economia da América do Sul, bem atrás do Brasil. Eles chegaram a reviver, né, uma parte desse boom da década de 60 no começo do século de agora, né, entre 2003 e 2015, o boom das commodities proporcionou uma nova bonança, né, com o Néstor Kirchner e depois a Cristina Kirchner, mas como no caso do Brasil, isso também não se perdurou. O Fernandes, né, que como vocês sabem, Alberto Fernandes, ele tem como vice a Cristina Kirchner, ele começou até com uma popularidade muito boa, foi bem no início da pandemia, né, adotando aquelas medidas, né, de lockdown restritivas no começo, isso acabou tendo até uma boa popularidade, mas ele também caiu a popularidade porque ele foi pego numa festinha de aniversário da primeira-dama, parecido com o que aconteceu com Boris Johnson no Reino Unido, e aí a popularidade dele despencou. Ele já chegou a ter 67% de aprovação, caiu para 50% no final de 2020 e agora tem só 21% de aprovação. E aí isso deixa aberto também o cenário eleitoral para a eleição presidencial de 2023, né? E aí acaba gerando até um fogo amigo dentro do próprio partido da Cristina Kirchner, pressionando para ter mais medidas populistas e o governo tentando segurar. O novo ministro da Economia da Argentina, né, o Sérgio Massa, que é um peronista, ele era presidente da Câmara e aí assume aí como um super ministro da Economia. Outra palavra também que a gente também sabe que não dá muito certo, né? Ele é tido como moderado, prometeu aí acabar com alguns subsídios, enxugar os gastos públicos para tentar controlar a inflação, mas a gente sabe que é difícil que ele tenha a capital político para implementar esse tipo de medida. Então a Argentina continua aí nesse cenário, como eu falei, bastante complicado. A América Latina é um laboratório de experimentalismos sociais e econômicos há muitas décadas. De vez em quando a gente pensa que só o Brasil é tão insano, mas os nossos vizinhos também são bem criativos. Não há problema algum em se pensar em novos meios, em distribuir renda, em estimular um crescimento que foque mais no quanto quem está em situação mais vulnerável melhora antes e não aumentou o bolo, mas eu não sei como é que a gente vai dividir isso. Enfim, problemático mesmo é que o conjunto de soluções que costuma ser colocado na mesa é fadado ao fracasso porque a capacidade de aprender tende a zero. Aparentemente queremos os resultados, mas os processos não nos interessam. Tipo aquela dieta que vai começar sempre na próxima segunda, não começa nunca, então passamos a reclamar que estamos fora do peso, sem mudar nada de relevante em relação a isso. Na economia não existe receita pronta, é verdade, mas aqui focamos em muitas coisas que já se sabe que deram errado ou simplesmente não serão cumpridas. O problema maior disso tudo nem é a popularidade moída ao longo do tempo dos mandatários que pensam isso, mas que a situação
principalmente dos mais vulneráveis, fica muito ruim quando cagadas econômicas são cometidas. Em bom português, se decisões equivocadas em sequência são tomadas, você pode recorrer, por exemplo, à moeda forte, talvez o dólar. Mas quantas pessoas podem fazer isso ao seu redor? Você já parou para pensar? E pensa bem, o que acontece com todas essas outras pessoas que compõem a maioria que não têm acesso a esse tipo de coisa? Exatamente, vêm seus valores, tudo que construíram ao longo da vida, serem moídos. Quando falamos que a economia é algo muito mais próximo de você do que você imagina, estamos falando também de medidas populistas e irresponsáveis que, se tomadas, prejudicam o todo. E o que também me deixa p*** da vida é o quanto adoramos brincar com fogo por aqui. Não é nem questão de esquerda ou direita, mas de focar em medidas que já foram testadas e se mostraram um enorme fracasso, esquecendo-se de tocar adiante qualquer coisa que tenha dado certo de verdade em algum lugar. Já dizia aquela velha canção, não existe pecado do lado de baixo do Equador. Você gosta do jeito que o Terraço explica as coisas? E se tudo isso fosse de um jeito mais acadêmico, como uma pós-graduação, para te ajudar no mercado de trabalho e em decisões na sua vida pessoal? Se você gostou dessa ideia, temos uma ótima notícia para te dar. Estamos com as matrículas abertas para o nosso MBA em Economia e Investimentos. Saiba mais olhando o link que está lá na nossa Linktree. Assunto número 3. Fernanda. Zé Carioca está completando 80 anos agora, e se antes ele significava displicência para o trabalho, hoje em dia ele significa um take it easy cada vez mais falado no mundo inteiro. Conta mais sobre isso. Então, a gente estava conversando sobre o assunto dessa semana, e aí calhou de ser o ano de comemoração dos 80 anos de idade do Zé Carioca, aquele personagem da Disney. E a gente viu, pela uma matéria do Valor, como isso pode se relacionar com o mercado de trabalho. E aí vamos lá, vamos entender toda essa linha do tempo. O Walt Disney se tornou um nome muito famoso nos Estados Unidos depois de introduzir o som na animação. Até então a animação era cinema mudo. E depois com o desenvolvimento dos longas, dos filmes de animação, com maior duração, E aí começou com a Branca de Neve em 1937, depois o Pinóquio, depois o filme Fantasia, depois o Dumbo, o Bambi. Ele era muito inovador nesse formato e tinha uma narrativa nova também para os filmes de desenho, de animação. E isso deixava tanto as crianças quanto os adultos também muito comovidos. E apesar desses filmes, iniciais terem sido muito bem sucedidos, tanto o Walt Disney quanto o governo americano percebeu que existia uma força econômica por trás. Existia uma forma de externalizar conceitos e modos de agir e valores da cultura americana que o governo tinha interesse de passar para a sociedade. Então, era estimulado que, de fato, o Walt Disney estivesse na vanguarda dessas novas ideias e tecnologias da criatividade para continuar as suas operações. E aí foi depois do lançamento desses primeiros filmes de animação completos, no formato que a gente conhece hoje, de filme, que o estúdio se voltou para uma nova fonte de curta duração para basear os seus filmes, que era a cultura, especialmente a cultura da América. E aí, como alguém que esteve envolvido na política e economicamente na formação dos Estados Unidos, a gente tem que lembrar da importância dos estúdios Disney para a nação americana. Então, como uma pessoa envolvida em tudo isso, com o seu empreendimento se beneficiando de todo o resultado, o Walt Disney pode de fato ser visto como uma potência colonial. Colonial em determinados momentos até num sentido imperialista. A atração do Walt Disney para a América Latina não nasceu, obviamente, de uma necessidade ou de uma mera curiosidade, digamos assim. Fazia parte de toda uma iniciativa muito maior, baseada nos interesses de várias entidades. E aqui a gente consegue resumir como o governo dos Estados Unidos e a sua política do welfare state, e inclusive como uma forma de uma boa vizinhança com os outros governos da América Latina, sua fidelidade com os governos
de direita da época em toda a América do Sul, especialmente. E aí, embora tivesse sido lançados filmes com a cultura de vários países aqui da América do Sul, né? Argentina, Bolívia, o Chile, o Equador, eu quero comentar especialmente sobre a parte que nos toca, ou seja, a representação do Walt Disney sobre o Brasil. E aí, ao contrário das representações históricas anteriores que teve sobre o Brasil, né, sobre como foi o domínio europeu sobre o nosso território, que levou à divisão, à independência e tudo mais, a ideia era sair um pouco desse contexto e caracterizar bem como era o cenário brasileiro. Então, o papagaio brasileiro, né, o Zé Carioca, se tornou uma representação histórica para unir o Brasil e os Estados Unidos. Embora muitos críticos tenham comentado sobre o envolvimento da Disney na América Latina como sendo um aparato do imperialismo cultural e da exploração econômica, a maioria das pessoas acabou dando crédito como uma busca de autenticidade cultural nos filmes, porque não era algo muito retratado. O Zé Carioca apareceu pela primeira vez num filme chamado Saludos Amigos, como um desenho animado com essa imagem de papagaio verde, né? Uma coisa bem vívida, que lembrasse realmente a cultura brasileira, tropical. E é uma história interessante o porquê de terem escolhido o papagaio. O historiador J.B. Kaufman, ele relatou que os artistas tinham uma ideia de que, na hora que eles estavam pensando nos personagens, que são sempre animais, eles tinham a ideia de escrever sobre uma ave, mas não sabiam qual ave como retratar. E aí, depois de perceber a admiração que muitos brasileiros tinham com os papagaios, né, de criar papagaios, alguns artistas tinham sido enviados para o zoológico e eles perceberam isso e começaram a desenhar e fotografar o papagaio brasileiro. E, além disso, teve o fascínio dos animadores pela precedência histórica. Nos primeiros mapas que os europeus fizeram do Novo Mundo, retratando para a Europa o que era o Novo Mundo, especialmente o Brasil, eles faziam muitos desenhos de papagaio. Então, o papagaio não era só uma ave bonita, interessante para o desenho da Disney, ele também era um símbolo do que era o Novo Mundo sem nenhuma ligação com a Europa. E no auge do final dos anos do século XIX e o início do século XX, as figuras brasileiras mais influentes no cenário internacional, autores, artistas, enfim, eles buscavam criar essa estética brasileira, tropical e que não fosse adaptada às tendências europeias, como, por exemplo, o caso da Carmen Miranda. Enfim, a Disney fez questão de eleger o Zé Carioca para representar o Brasil como uma nação que buscava ser vista de uma forma sem raízes portuguesas, digamos assim. Então eles já tinham o corpo, né, como ia ser desenhado, mas eles precisavam de uma personalidade, como esse personagem ia se portar dentro das histórias, dos quadrinhos e dos filmes e tal. E aí começa a questão de retratar o brasileiro como um povo esperto, né, com um povo do jeitinho brasileiro, que eventualmente fugia à lei ou que usava da sua inteligência, da sua esperteza para algum tipo de vantagem pessoal. Isso permitiu ao mundo, de certa forma, criar um imaginário, um retrato do Brasil, especialmente do Rio de Janeiro, como um lugar que enfrenta os desafios do subdesenvolvimento. Então a cidade começou a ser retratada como um ambiente para as histórias do Zé Carioca com uma perspectiva social, com as favelas ao fundo, com ônibus lotado, com as mulheres carregando roupa suja, barracos, falta de saneamento, enfim. A Disney começou a retratar um pouco da realidade do Brasil para o resto do mundo, né? Para que o resto do mundo tivesse essa percepção também. Recentemente, a Disney fez uma reformulação de como isso ia ser retratado e aí deixou de querer representar o Zé Carioca como tão malandro assim também, para não, como eu posso dizer, para não denegrir a imagem do brasileiro no exterior sem motivo, né? Para não criar um estereótipo, um estigma do que é o brasileiro. Eu particularmente acho interessante essa preocupação, porque pelo que eu já observei, o brasileiro costuma ser bem visto fora do Brasil, na Europa principalmente, como um povo que gosta de trabalhar, que se reinventa, que não nega esforço, o que pode ser uma diferença cultural enorme dos países que não têm tanto hábito quanto a gente de fazer, por exemplo, muitas horas extras, que não está na qualidade de vida que o europeu busca hoje quando pensa numa jornada de trabalho. Mas aqui no Brasil a gente vê pessoas que acordam de madrugada para pegar
pegar ônibus para ir trabalhar e às vezes trabalhar num lugar a 2 horas de distância de casa. Enfim, eu acho interessante a gente rever até a nossa concepção, né, daquela síndrome de vira-lata de achar que a gente mora num país em que as pessoas são preguiçosas, que não tem uma condição de vida melhor porque tem preguiça de trabalhar. Então, até que ponto o Zé Carioca pode ser um antagonista desse ideal que foi construído aqui no Brasil, de que trabalho precisa ser um trabalho exaustivo? Sem dúvida, a flexibilização das relações de trabalho que a gente viu agora na pandemia, a valorização da saúde mental, que é um privilégio para algumas pessoas, é uma tendência generalizada, né, de se alcançar, e cada vez menos a gente vê esse tipo de busca por qualidade de vida ou por qualidade no trabalho como um sinônimo de preguiça, que muitas vezes era atribuído ao brasileiro. Então, é uma conversa bem interessante da gente ter sobre como um desenho animado pode retratar tanto sobre a nossa percepção das nossas relações com o trabalho. Peço a licença a você que nos ouve para uma pequena reflexão enquanto você está ouvindo esse episódio. De quanto em quanto tempo você para e pensa na seguinte frase: o que eu estou fazendo da minha vida? Sim, boa parte da vida vamos passar trabalhando, mais até do que o tempo que vamos acabar ficando com nossos filhos ou a imensa maioria dos familiares, mesmo os mais queridos. Parar de pensar nisso, mesmo que de tempos em tempos, este que aqui em Ancora costuma fazer esse balanço mental toda virada de ano, ajuda a entender se estamos chegando no que sonhávamos algum dia, se estamos nos distanciando disso e, para além disso, tentar entender o que erramos ou acertamos, o que dá para corrigir nessa trajetória, enfim, uma dobradura que abre infinitas possibilidades e todas elas são muito pessoais. Qual a conexão entre essa breve reflexão e o assunto trazido pela Fernanda? Bem, é a seguinte: existe uma conexão muito interessante entre a vida real e a arte, uma espécie de idealização que, mesmo demorando, pode vir a acontecer. Com tudo isso dito, o octogenário Zé Carioca, que passou tanto tempo representando como o brasileiro médio só quer saber de jeitinho e esperteza, é cada vez mais visto como aquele que é capaz de desenrolar problemas, superar adversidades e tudo mais. E isso se relaciona com o mercado de trabalho da seguinte maneira: somos cada vez mais vistos como um povo que, apesar de todas as adversidades, consegue avançar e viver a vida, tudo junto. Sabe aquele tipo de ideia, trabalho apenas em 4 dias da semana ou coisa assim? Pois é. Sendo levemente bairrista nessa última frase do comentário, em países como o nosso, há de se aproveitar até mais esse eventual dia a mais do que em países onde isso seria considerado desleixo ou preguiça. Vamos então nos despedindo das nossas queridas do trio mais amado do Brasil neste episódio de número 332. Muito obrigado, Raquel. Bom hiato para você, logo você volta e depois você conta aonde você esteve nesse tempo misterioso. Tamo junto e até a próxima. É isso, gente. Então até daqui 2 semanas com o meu local secreto de previsão do tempo. Muito obrigado também, Renata, por trazer essa reflexão a respeito do que a gente passa aqui na América Latina, o que é que a gente está caminhando daqui para frente, e te aguardamos aqui nas próximas edições do Boletim Internacional. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês essa semana. Semana que vem eu volto com mais notícias no Boletim Internacional. Um beijo e até lá. Também obrigado, Fernanda, por trazer aí mais uma reflexão ampla que eu tenho certeza que muitas das pessoas que nos ouvem não estavam tendo e agora vão passar a ter, muito provavelmente. Valeu, muito obrigado e te aguardamos aqui na semana que vem. Pessoal, muito obrigada por mais um episódio, adorei esse tema, muito interessante a gente rever a história, como é a nossa imagem sendo retratada pelo resto do mundo, e até a próxima, até semana que vem. Gostou deste episódio ou do podcast? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos em uma curadoria semanal para você fica cada vez mais motivado conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Proseamos mais no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.